Sejam todos muito bem-vindos ao 36º episódio do Motor e Mentor. Hoje, um marco muito bacana e interessante e importante que eu, que sou oriundo de concessionárias, sempre acreditei muito nisso, no potencial e nas forças que deveriam ser unidas. E hoje nós receberemos aqui o Ângelo que é gerente de vendas da Toyota, do Grupo Barigui. Então, igual eu comentei com vocês, o ano de 2022 nós recebemos aí diversos convidados super importantes e super com conhecimento muito interessante da indústria, e agora a gente vai entender um pouquinho a ponta, quem faz as vendas desses veículos, quem coloca esses carros na rua, quem atende o cliente final, que no caso é a concessionária. Então, igual eu comentei com vocês anteriormente, eu comecei a minha trajetória na indústria automotiva como atendente de agendamento em concessionárias, então sou um tanto quanto suspeito para falar, e quando eu tive a oportunidade de atuar na indústria, percebi esse gap que existia entre o concessionário e a montadora no quesito áreas mais técnicas e não somente as áreas comerciais. Então hoje eu quero trazer aqui para vocês, o Ângelo vai compartilhar a trajetória dele aqui, de como funciona uma operação comercial da Toyota. O Ângelo, que de formação é advogado, mas ele já vai contar aqui para nós que ele nunca atuou na área, então ele vai contar um pouquinho da trajetória. Tem MBA, né, Ângelo, aí em gestão comercial estratégica, já foi reconhecido pela Toyota aí como gerente de alta performance, né? Então, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o desafio de compartilhar a tua trajetória aqui conosco. Que isso, eu que agradeço você, principalmente. Acompanho há algum tempo no LinkedIn, acho que é uma plataforma muito bacana e interessante que a gente tem à nossa disposição. Agradeço também todo mundo que estiver assistindo, e é sempre um prazer essa troca de experiência, troca de informações, eu acho que é sempre válido. Show de bola. Vamos abordar aqui um pouquinho, gente, a parte de gestão, a parte do novo formato de vendas offline, online, a parte de KPIs das montadoras junto às auditorias. O Ângelo vai trazer vários insights bem interessantes aqui para o nosso público. Então, Ângelo, contextualiza para nós aí de advogado a gerente de vendas, cara. Como é que foi essa tua linha do tempo profissional aí? Eu acho que durante minha faculdade de Direito, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns advogados que advogavam para um banco, para a BV Financeira, e tive a oportunidade de trabalhar em Ponta Grossa. Fiquei 1 ano e meio lá, numa operação de jurídico mesmo, dentro da BV Financeira. Infelizmente, meu pai veio a sofrer uma doença, e quando eu voltei para Curitiba, o pessoal do banco conversou com alguns lojistas e falaram, olha, tem um menino que está voltando para Curitiba, tal, eu acho que vocês deveriam conhecer eles. E nisso eu acabei indo para a MVK. Até a loja tem muito a ver comigo, a loja é do marido da minha esposa, do marido da minha irmã, desculpa, do meu cunhado, do Maurílio Kujaski, e hoje minha irmã também trabalha lá. E lá em 2010 a gente começou uma operação, a loja já existia, mas a gente tinha e por incrível que pareça, a gente tem esse ponto até hoje. Se eu não me engano, ele já tem outro ponto comprado, mas ele reluta em sair desse ponto desde 2010. E a gente tinha um ponto muito bom, mas a gente não tinha um fluxo de loja. E a gente começou a trabalhar de uma forma muito expressiva com os canais que a gente tinha digital, Só Carrão, Meu Carro Novo. E qual que era o principal diferencial que a gente tinha em relação aos outros que usavam as mesmas ferramentas disponíveis? A gente fazia o follow-up. Então, todo dia de manhã, a gente tinha uma relação de e-mails, onde respondia aqueles e-mails, e olha que interessante, a gente não usava telefone. Era só o e-mail. Respondia o e-mail, já respondia um e-mail padrão, que na época a gente sentou e desenvolveu, me apresentando, falando sobre o carro, dava uma ou outra opção de financiamento, e o cliente falava, eu mandei 50 propostas e esse cara me respondeu. E a gente tinha um contato muito bom, porque a gente, quando respondia esse primeiro e-mail, a gente já mandava um link do nosso site com a ficha de cadastro.
automaticamente o cara clicava no link e mandava para a gente os dados dele. E ali a gente já passava com a ficha aprovada. Então, quando que eu ia falar com esse cara? Provavelmente umas 5 horas depois, 4 horas depois, quando eu já tivesse essa ficha aprovada. E ali a gente começou a falar, pô, dá certo. Os próprios bancos que começaram a adquirir essas plataformas na época, antes, acho que a única plataforma que continua independente ainda é o Socarrão, né? As outras todas são operações de bancos, e queriam entender, como que vocês estão fazendo isso? Lógico, tinha um aporte financeiro, mas na época a gente não sabia muito bem, vamos fazer assim, porque fulano de tal está fazendo. Ninguém fazia isso em 2010. E era muito aquela tentativa e erro. Cara, vamos tentar, vamos fazer assim não dá, assim dá. E a gente viu que deu certo. E aí o Maurílio, muito inteligente, entendeu que a gente tinha algumas vantagens competitivas com Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O pessoal gostava de comprar carro de Curitiba, porque o carro é bom, o carro é mais conservado e tal. E o preço nosso é um preço mais baixo do que o estado de Santa Catarina em si. E aí, quando a gente começou a anunciar nesses estados, teve uma adesão absurda. E por incrível que pareça, eu tenho muito orgulho de falar, sei lá, acho que são 12 anos que se passou, e eles continuam trabalhando da mesma forma. Que legal. E depois dessa graduação em Direito, eu me graduei em Gestão Comercial na ESIC, que é uma escola referência sensacional. Acho que a ESIC foi um divisor de águas assim, na minha vida profissional, porque eu tinha uma bagagem profissional, mas eu não tinha uma bagagem acadêmica. Tinha uma bagagem acadêmica de outra área, que eu acho que foi fundamental para o meu sucesso profissional, porque eu acho que a faculdade de Direito acaba te dando uma capacidade argumentativa muito boa, te faz ter um raciocínio rápido, que eu acho que é importante para a tomada de decisão. Mas a ESIC foi um divisor de águas. E quando eu estava na ESIC e eu começava a olhar algumas matérias, eu falava, caramba, a gente fazia isso na MVK e a gente nem sabia o que a gente estava fazendo. Então, assim, hoje eu olho a MVK assim como um filho. É algo que eu não tenho ainda, um filho, mas eu acho que eu tenho um sentimento de amor e gratidão muito grande por aquilo. Eu acho que... Uma escola ali foi o pontapé inicial. E eu acho que quando eu migrei para daí para o 0 quilômetro, que daí eu falei, agora é hora de eu alçar meu voo, né? Sair de perto da família. Acho que quando você trabalha com família, você tem uma cobrança muito maior, né? Você tem uma exigência de cobrança muito maior, que você não tem no mercado externo, né? Quando você trabalha para outra pessoa. Mas quando eu fui para o 0 quilômetro, aí eu senti uma diferença muito grande. De falar, cara, eu preciso reaprender tudo isso. Porque é muito mais dinâmico. O carro zero... O comportamento do cliente é totalmente diferente. Completamente diferente, porque ele tá... Lógico, existe a fidelização do cliente, mas na sua grande maioria, por R$500 ele vai comprar em outra loja. E quando eu migrei, eu ouvi a seguinte frase. O cara olhou para mim e falou assim, eu tenho 4 lojas, eu tenho, sei lá, 30 vendedores. Por que eu vou comprar com você e não com os outros? E essa é a pergunta que eu acho que a gente que trabalha em concessionária, a gente tem que se fazer todo dia. Porque quem está buscando um carro 0 quilômetro, por exemplo, um Corolla, o Corolla aqui e o Corolla do Macapá é o mesmo Corolla. Quem tiver a melhor negociação, vai levar. Agora, por que ele vai comprar com você e não com o outro? O produto é o mesmo, o preço é basicamente o mesmo. Qual nível de relacionamento você vai criar com o teu cliente? Eu acho que o grande segredo para você ter uma carreira longa
é você ter essa facilidade de ter esse rapport. Uhum. De você criar essa conexão e não só com quem é parecido com você. Porque a gente atende desde uma pessoa que fez 18 anos até eu tenho clientes na Toyota de 85 anos. Uhum. Então, você ter essa facilidade de criar essa conexão é muito importante. E aí entra o principal ponto que eu acho que isso diferencia muito um vendedor de baixa e de alta performance. O pesquisar o cliente. A qualificação do cliente. São perguntas chaves que você vai identificar o perfil do seu cliente, não só para vender, não só para definir qual o melhor produto, a melhor forma de pagamento, mas pegar aquele ponto afetivo do cara. Uhum. Puta, o cara gosta de Harley. Você vai comentar sobre isso com ele. O cara torce pro time X. Você vai tocar nesse assunto. Uhum. Puta, o cara ama os filhos dele porque tá a foto no celular dele. Você vai trazer esse apego familiar para ele. Uhum. E isso acaba criando uma conexão muito grande que às vezes o cara paga mais caro para comprar com você. Não é sobre o valor, não é sobre o preço, é sobre o valor do produto. Cara, eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, que a rotina dele de manhã, para mim ele é o melhor vendedor que eu conheço, disparado. É dar bom dia e feliz aniversário para os clientes aniversariantes daquele dia. Olha só. Essa pessoa não vai comprar um carro com outra pessoa. Uhum. Então é essa questão que no 0 km precisa ter. No seminovo é algo muito específico. Você vai comprar um seminovo tal. Você entrou no site, viu, olhou, chegou até aquela loja. Você não vai ter outro carro igual aquele. Aquele carro é único. Só existe ele com aquela quilometragem, daquela cor, daquele jeito. Você não tem como fazer um leilão. Uhum. No 0 km você tem. Então você tem que ter muita atenção para você ser o cara que vai converter a venda e não só mais um que o cliente está ali pegando uma proposta sua para levar para a concorrência. Tá tirando pedido, né? Uhum. Show. E aí, nessa tua transição de MVK para os zeros, como é que começou na operação? Começou como consultor de vendas em concessionária daí? E a tua história com a Toyota, como é que é? Então, eu tive um tempo de Peugeot, sempre 0 km, e eu acho que foi uma marca que... Eu acho que foi um crescimento muito grande, um aprendizado muito grande, porque ali realmente a gente tem que vender o produto, a gente tem que encantar o cliente, não é às vezes a primeira preferência do cliente, e é uma marca onde a gente tem um fluxo passante de loja muito baixo. Então, ali eu acho que serviu de uma grande escola a Peugeot. E eu tive uma pessoa que trabalhou comigo, João Francisco Bassi, uma pessoa sensacional. Admiro, gosto e tenho como colega profissional até hoje. Surfa muito também. Gosta de surfar, Ângelo? Eu adoro. E o João foi sensacional. O João tem muitas coisas assim que eu faço na minha vida hoje como gestor, graças ao João Francisco. Uhum. Graças ao João Francisco. É uma operação onde você faz o seu processo do início até o final. Então, você, desde atender o cliente, ou vamos até antes, desde quando você recebe o lead do cliente até a hora da entrega técnica é você. Então, eu acho que o principal para quando a gente é gerente é entender esse processo. Porque a gente só tem como cobrar algo, como exigir que algo seja feito quando você detém aquele processo.
Quando você tem aquilo no teu sangue, né? Eu fui militar do exército e a gente tinha muito uma máxima que era repetir algo até que aquilo entrasse na massa do seu sangue. Então, cara, aquilo tá dentro de você e você nunca mais esquece. Então, eu acho que foi muito importante isso, a Peugeot nesse quesito, de deter esse processo do início até o final, desde tratar o lead, fazer gestão de carteira, atender o cliente, não tinha muitas ferramentas de gestão de lead, e você tinha que ter uma eficiência, até para que você tivesse uma boa conversão de vendas, mas foi um tempo sensacional. E quando eu tive essa transição para a Toyota, foi no meio da pandemia, era algo que eu não imaginava, uma transição de emprego naquele momento. Eu acho que entre entrevista e contratação ali, acho que começou mais ou menos em agosto de 2020, outubro de 2020 eu fui para a Toyota. E eu lembro até hoje o Marcos Hegert era meu gerente de marca na época, e hoje ele é o nosso diretor comercial. Ele olhou para mim e falou assim: você tem problema em acumular 2 funções? E até hoje ele tira sarro de mim desse dia. E eu falei: como assim? Ele falou: não, você vai ser contratado para ser gerente de uma loja, mas você vai passar 3 meses aqui como vendedor. Cara, eu tenho esse crachá guardado até hoje. Uhum. É um crachá de vendedor. De vitória. De vendedor da Toyota. Foi chamado o gerente da loja, que foi a pessoa que me treinou, o Felipe Neri. Adoro ele, amigo pessoal. E falou: cara, você vai descer pro showroom, ninguém vai saber. Você vai aprender toda a operação da Toyota. Toda a operação como vendedor. O que o cara faz de certo, o que o cara faz de errado, o atalho, o jeito certo. Você vai aprender tudo. Estamos combinados? Cara, eu vou confessar para você, eu acho que se não fosse esse período de 3 meses, e ele sempre me falava muito isso, ele falava: cara, se você precisar mais 3 meses, ótimo, que seja 6, mas eu não quero te queimar, e eu também não quero que dê errado. Não quero gastar ficha, né? Não quero gastar ficha. E esses 3 meses, assim, foram sensacionais. Sensacionais. Eu acho que a gente tem muito processo, e quando a gente vem de outra marca, de outra operação, e a gente escuta o pessoal da Toyota falando: não, a gente tem muito processo, a gente não imagina realmente o quanto tem, o quanto é trabalhoso, o quanto tem regra. Além de venda, um exemplo, a gente tem, sei lá, acho que 10, 11 KPIs que a gente é monitorado pela montadora. Então, esses 3 meses serviram para que eu conseguisse entender tudo isso e você já entrar jogando. Eu acho que essa transição e essa paciência que o grupo, o RH, a diretoria, o Marcos, o Felipe, Janaína, que é a nossa líder de qualidade das 4 lojas, tiveram ali em me ensinar toda essa operação, foi sensacional. E visionário, né? Estratégico completamente, porque eu acho que foi... a gente sabe que é um mercado muito volátil, né, Ângelo? Eu acho que você usou uma palavra que eu achei muito legal. Eu acho que é uma questão bem disruptiva, porque o mercado, num geral, é assim: o cara é bom, a gente sabe, a gente vai substituir e tal, vai lá e faz essa troca, tira um, bota outro. Só que... são culturas diferentes. Só que num momento você vê isso como um gasto. Eu ainda vou manter 2 colaboradores por um tempo. Mas quando você entende que você não vai ter uma lacuna de aprendizado. Não digo nem de aprendizado, mas de entrega de objetivo. Porque entre você tirar um cara e colocar o outro sem entender a operação num todo, a chance de você ter uma lacuna de objetivo é grande.
Quando eu citei o aprendizado é justamente nesse sentido, de que você evita esse tempo de desenvolvimento para a entrega do resultado. O cara já entra jogando. Então, assim, eu acho que grande parte do sucesso se deve a isso. Legal. Eu acho que foi... eu tinha muita ansiedade, né? De, não, pô, vamos aí, tô pronto, já deu. E ele sempre, né, puxando a rédea ali, dando aquela segurada. Mas eu acho que foi sensacional. Eu acho que muito do que eu aprendi lá 2 anos atrás mudou. Acho que vários KPIs que a gente era cobrado naquela época, ou o target aumentou, ou deixou de ser cobrado e entrou outro. A gente teve uma mudança de sistema, mas eu acho que a partir do momento que você aprende a estrutura do negócio, a regra ela pode mudar. Mas você tem aquilo tão estruturado na tua mente, no teu dia a dia, que você só vai encaixando essas novas regras. Então eu acho que... Só ajustando o ponteiro, né? Tenho certeza que esse período de treinamento foi sensacional, fundamental pro sucesso que foi esses últimos 24 meses. Que legal, parabéns. Você já vai contar um pouquinho mais do teu cotidiano, dos resultados de performance, né? Mas voltando um pouquinho aí a questão do online e do offline, né? Que a gente está num momento de alta e os canais digitais cada vez mais explorados, porque igual a gente comentou nos bastidores aqui, né? O cliente ele não passa na loja na dúvida, né? Ele já sabe muitas vezes o que ele está buscando. Então, qual a importância desse posicionamento de um consultor de vendas hoje? Eu acho que o principal é... O cliente hoje ele não precisa mais ir na loja para ele ter um conhecimento técnico do produto. Hoje ele chega na loja às vezes sabendo muito mais sobre o produto do que às vezes o próprio consultor de vendas. E por muitas vezes, eu vou citar um grande exemplo que a gente teve, pandemia. Aquela questão da loja abre, fecha. Lógico, em muitos momentos a gente se preocupa, só que quando você tem uma eficiência em outros canais, você não se torna dependente de só um deles. Eu sempre brincava com a minha equipe do seguinte, imagine a nossa operação como uma pizza. Uma pizza de 4 fatias. Então eu tenho um quarto dessa pizza, o meu showroom. Um quarto dessa pizza é o meu collaboration. O que é o collaboration? O collaboration é o cliente passando na minha oficina. Não tem cliente melhor que esse. Sim. É um cliente que já tem o carro da minha marca. É um cliente que preza pela minha marca. É um carro que está em perfeito estado de conservação. Então, isso é um canal de venda. Cara, pouquíssimas marcas exploram isso. Pouquíssimas. Fechei 50% da minha ficha, da minha pizza. Outros 25%. Prospecção. Você tem a sua carteira de clientes, a gente tem mailing, a gente tem vários meios de fazer prospecção. E por último, a gente tem o lead. Quando eu fecho minha concessionária numa pandemia, a gente nunca fechou o pós-venda. A gente nunca fechou o pós-venda. O pós-venda sempre continua aberto. Tirando aquele primeiro momento que fechou tudo. Então, quando eu fecho o meu showroom, eu perdi só 25% da minha força, da minha venda. Quando a gente fala em um showroom cada vez com menos walk-in, eu não perdi nem 25%. Então, se você tem uma operação que sabe trabalhar um online e o offline, nesse momento a gente continua trabalhando o cliente de collaboration passando na minha oficina, e a gente continua trabalhando algumas mídias de prospecção que nós temos, questões nossas, Toyota, e a gente continuou trabalhando o cliente de lead. Porque naquele momento foi o momento onde a gente mais teve o lead. Só que qual é o grande ponto, na minha opinião? A gente tem duas situações. A gente tem o cliente que entra na loja, que a gente culturalmente... a gente é bom quando a gente fecha aquela venda no ato. Então, a cultura nos ensina que um bom vendedor fecha no ato com o seu cliente. Quando a gente fala do online, a gente não pode ter essa cultura de fechar na hora. Você me mandou um lead.
de uma Hilux. Eu vou te ligar, Lucas, quer comprar uma Hilux? Putz, cara, eu tô olhando várias caminhonetes, eu tô conhecendo, eu tô começando a convencer minha esposa. Ah, beleza então, Lucas, quer vir conhecer a caminhonete? Cara, nesse momento não. Você não vai comprar a caminhonete hoje. Mas em algum momento você vai comprar essa caminhonete. Uhum. O vendedor que conseguir acompanhar a sua jornada de compra, às vezes nem é a sua marca preferida. Uhum. Mas o cara que acompanhar essa trajetória, ele tem grandes chances de efetivar a venda com você. Uhum. Então, é você aprender a controlar. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Uhum. Então, é você aprender a diferenciar o seu cliente. Ok, o cliente que está na minha loja, realmente eu tenho que ser efetivo para fechar no momento. Porque igual eu te falei lá, igual o cara me falou quando eu migrei do zero para o seminovo, do seminovo para o zero. Por que vai comprar com você e não com os outros? Uhum. Então a gente tem que ter essa efetividade de buscar qualificar o cliente, entender o que ele precisa, dar a melhor solução e fechar o negócio. Mas no online, a gente precisa aprender a ter o follow-up. Entender o momento de compra do cliente. Uhum. Porque a partir do momento que você entende como funciona um funil de vendas, você vai olhar aquele cara, você vai trocar 5 minutos de conversa com ele, você vai qualificar o seu cliente, pesquisar, qualificar o termo que a pessoa quiser usar. Você vai entender a real necessidade, você vai entender em que momento ele está do funil e você vai fazer a sua gestão de carteira. Uhum. A partir do momento que você tem isso... É um trabalho muito mais estratégico do que operacional. E assim, te dá trabalho. Quando eu tava na Peugeot, um parênteses, quando eu tava na Peugeot, uma mulher da Toyota foi trabalhar lá. Você podia falar com a Márcia hoje e você falar para ela assim, cara, eu quero que você fale comigo dia 23 de fevereiro, às 15 horas. Dia 23 de fevereiro, às 15 horas, ela te ligava. Uhum. Por quê? Ela trabalhou num sistema que, se ela não fizesse, no outro dia o sistema dela travava, ela tinha que pedir pro gerente dela destravar. Então, ela aprendeu a fazer. E na Peugeot ela não tinha uma gestão de carteira, não tinha um software que travasse ela. E ela fazia onde? No caderno. Então, assim, eu acho. Disciplina, né? Porque daí foi indo pra massa da cerebral dela. Entrou na massa do sangue dela. Ela nunca mais vai esquecer aquilo. Uhum. Então, assim, tem gente que adora planilha, tem gente que gosta de rabiscar num vidro, tem gente que gosta de rabiscar num papel. Então, assim, eu acho que a falta de uma ferramenta ou a existência de uma ferramenta sem a vontade não vai funcionar. Uhum. Não vai funcionar. Show. E vendas é dom? Eu acho que vendas é disciplina. Uhum. É você ser acostumado com o não. Tem que superar muito rápido a frustração, né? Pois é. Esses dias eu vi uma reportagem e tem o Curry, o jogador de basquete. Uhum. E a estatística mostra que 90% dos jogos ele erra os 7 primeiros arremessos. Só que ele faz o 8º arremesso com a confiança que ele tivesse acertado os 7 primeiros. E aí o erro dele do 8º em diante é praticamente 0. Então eu acho que qual que é a grande diferença? Você, primeiro, não se abalar com um não, que a gente vai ter muito não. Eu acho que a questão da disciplina é fundamental para que você consiga ter uma gestão de carteira. E o principal ponto que vai te diferenciar é essa questão de conseguir qualificar o seu cliente. Conseguir entender a real necessidade dele. Entender o que ele quer. Você entendendo o que o seu cliente quer, você tem 50% do caminho andado. É muito diferente o perfil do teu cliente que você vende um Corolla do que você vende uma Hilux, né? É muito diferente. E às vezes é o mesmo cliente que tem uma Hilux e tem um Corolla. Mas... Um pra cidade, outro pro campo. Um pra cidade, um pro campo. O cara tem uma SW4 que tá comprando um Yaris pra filha. O nosso cliente ele tem uma particularidade que ele exige muito de negociação.
Nosso cliente é um cliente muito fiel à marca. Pela qualidade, né, Ângelo? Toyota hoje não é à toa que é o termo padrão Toyota, né? Para mim, o carro é sensacional. Eu acho que jamais desmerecer as outras marcas, mas eu acho que o nível de qualidade que o nosso carro tem, a confiabilidade, durabilidade, poder de revenda, né? A gente teve um momento que o carro de todo mundo subiu, todas as marcas, né? Teve um aumento de FIPE, agora a gente vai ter um movimento contrário, mas eu acho que todo mundo continua comprando um Toyota porque sabe o poder de revenda que tem. Mas o nosso cliente, a gente não tem muito não é 100% isso, mas a grande maioria ele quer negociar. Ele já está meio decidido pelo carro. Mas a gente tem, por exemplo, um produto novo, que é o Corolla Cross, que a gente não tinha um SUV desse porte concorrendo, né, com Compass, HR-V. Então, esse carro é muito importante a gente pesquisar, entender qual a real necessidade do cliente. Eu acho que sim, tem algumas pessoas que têm o dom, né? Tem pessoas que são muito comunicativas, tem pessoas que têm um raciocínio lógico muito rápido, tem pessoas que são muito boas em argumentação. Tem algumas pessoas que vão ter vários desses dons juntos, mas eu acho que às vezes você ter tudo isso e não ter força de vontade, eu acredito muito na questão da vontade. Puta, esforço, né? Às vezes você nem sabe tanto aquilo, mas você tem tanta vontade de fazer aquilo que você faz aquilo acontecer. E a disciplina. Eu acho Não que... tem fracasso que resista a 12 horas de trabalho por dia. Não, cara. Mói teu telefone. Cara, liga, fala, cara, com 10 pessoas por hora. Eu duvido que não vai dar resultado. Pois é. Nada resiste a um trabalho bem feito. Eu sou um tanto quanto suspeito. É particular meu, mas tudo quanto é relacionado à crítica, eu não gosto de citar nomes, né? Então, acredito que todo mundo tem seus esforços por trás, mas eu tive um carro há um tempo atrás e eu tive muito problema com esse carro. Tive diversos problemas, ia ligar o carro de manhã, não pegava, um carro automático, isso era em 2018, o carro era 2016, então com 2 anos de uso, né? Um carro novo, 50 mil quilômetros, era ferramenta de trabalho e tudo mais, e aí eu falei, putz, não posso ficar me incomodando. Fiz o reparo no carro, vendi e troquei pelo quê? Um Toyota. Era a minha próxima pergunta. Cara. Não era nenhuma pergunta, era uma afirmação. Cara, eu comprei o Toyota, cara. Eu comprei um Etios. Falei, adoro o Etios. O Etios adoro 2014, cara, 27 mil quilômetros. Cara, de verdade, o melhor carro que eu já tive, cara. A manutenção dele, cara, era a manutenção barata, o carro confortável, ele não competia em questões de design com o outro, era um pouquinho... não é inferior, mas ele trazia uma proposta completamente diferente. Ele é um carro muito clean. Ele é um carro prático e objetivo. O que ele promete, ele entrega. Só que a questão de consumo, cara, e de manutenção, cara, aí era banco de couro, automático vidro automático nas 4, kit multimídia, o meu era o XL... esqueci o modelo. XL Plus. XL Plus, carro automático. Ele era mecânico, perdão. Ele era mecânico e aí, cara, um carro sensacional. E aí, quando eu vendi o meu Etios, cara, eu falei, putz, que dó. Mas aí vendi porque eu já tava com uma quilometragem alta também, por N motivos, né? Mas vendi ele com muita dor no coração, cara, porque eu era apaixonado por ele, cara. Não, e o Etios até hoje tem gente que liga na concessionária, não tem Etios. Tem gente que liga pedindo Bandeirantes até hoje. Eu acho que, às vezes, aí entra a história de... A Toyota, ela entendeu o que o mercado queria. Né? Ok, você quer design ou você quer durabilidade? É isso mesmo. Você quer... tecnologia ou você quer confiabilidade? Porque assim, eu vou falar como consumidor Toyota. A Toyota nunca vai colocar algo que ela não tem certeza
no mercado. Se vai durar o tempo que ela quer que dure. Qual que é a grande fama dos Toyota? Pô, rodou 1 milhão de quilômetros. Se aquela peça não for durar todo esse tempo, ela não vai colocar. Tem um nome a se prezar, né? E eu acho que nesse momento, eu acho que é até um pouco diferente. Acho que ela leva em consideração o seguinte: a gente tem uma máxima que é um poder de revenda e uma baixa desvalorização. Ah, legal. Se o meu carro ele é conhecido por em determinada quilometragem ter tal problema crônico ou precisar uma troca de tal peça, quando chegar em determinada quilometragem, ninguém mais vai querer esse carro. O mercado não vai mais absorver aumenta esse teu carro. LTV. Exatamente. Então, o que a gente faz? Por exemplo, Corolla no freio de mão. Freio de mão. Não tem o eletrônico ainda. Não tem certeza se vai dar certo, se vai durar o tempo que precisa que dure num Corolla. Às vezes você pega as concorrentes da Hilux. Às vezes tem mais tecnologia? Então, às vezes sim. É tão durável quanto a nossa? Não. Não é. E aí o mercado entende isso. A gente não... Acho que o mercado de seminovo absorve desde uma Hilux 2010 até uma Hilux 2022. Tem algumas marcas que são conhecidas por problemas crônicos em determinada quilometragem que o mercado de seminovo já não vai mais absorver aquele carro. Entendi. Ou absorve por um valor muito menor. E aí a credibilidade, a confiabilidade do consumidor com aquela marca é colocada em dúvida. E uma coisa que eu acho muito bonito, eu como consumidor Toyota, é muito difícil, eu pelo menos trabalhando, alguém questionar a credibilidade da marca. Eu virei um embaixador da marca sem querer, cara. Porque eu acho que ninguém é melhor do que o cliente pra falar sobre isso, né? Recentemente eu tenho um amigo meu que tem um troller. E aí ele tava querendo usar o troller, porque não faz sentido ele ter um troller na cidade, né? E aí ele perguntou, cara, qual carro você me indicaria? Eu falei, cara, compra um Etios, cara. Compra um Etios, cara. Compra um Etios que você não vai se arrepender, cara. Cara, é sensacional, cara. Eu sou muito fã de Etios, Yaris, de toda a O família. Yaris eu nunca andei nele, nunca testei. É um mini Corolla. Ah, É legal. um mini Corolla. O Corolla Cross é um Corolla sedã. Ele tem o mesmo peso e mesmo consumo. Que legal, cara. E o cliente, ele tinha uma referência muito boa do Corolla sedã, desse modelo novo, né? De consumo e eficiência. E o nosso principal concorrente, ele tem uma fama de ser um carro que consumia muito combustível. E quando a gente mostrou e mostra para os clientes hoje, olha, é o mesmo carro que o sedã. É o mesmo peso, o mesmo motor, o mesmo powertrain, é o mesmo carro. Vai ter o mesmo consumo. O cara fala, pô, legal. Me interessa. Você me viu chegando de Corolla 2023, meu carro marca, sei lá, 12 ponto alguma coisa no painel. Caramba. 177 cavalos. Para um carro premium, né? Para um carro lá e tem 10 marchas e tal. Então, assim, é o mais tecnológico da categoria? Eu acredito que não. É o mais confiável e com a melhor dirigibilidade, cara, bato no peito sem dúvidas de dizer que sim. É a marca diz por si só, né? E você falou, né, voltando agora um pouquinho aos números que vocês tiveram aí, que você teve na tua operação nos últimos 24 meses, até mais uma vez parabéns, né? Obrigado, já cara. Conheci aqui um pouquinho dos bastidores, obrigado. né? A questão que com certeza você precisa ter um time de alta performance, né? Como que você organiza e estrutura os teus processos para que o teu time esteja sempre engajado, contribuindo para os resultados? Porque isso é um esforço, é um tijolinho por dia, né, Ângelo? A gente sabe que não vem de um dia para o outro, são soma de esforços todos os dias. Como manter essa régua lá em cima full time? Eu acho que isso é o que eu sempre brinco, que é o que desgasta muito mentalmente. Eu acho que essa cobrança pela perfeição, o não se permitir o erro, o não se permitir tirar o pé um mês, isso cobra muito da gente mentalmente, você acaba tendo um desgaste mental muito grande. Eu acho que eu sou muito grato à minha equipe, eles vão assistir, vão tirar sarro, vão falar que eu tô puxando o saco deles, mas eu acho que o principal, quando eu assumi a operação, esse mês completa 2 anos, eu tinha uma carta branca de
trocar quem eu quisesse. E uma coisa muito legal, cara, a gente não trocou ninguém. Pô, cara. Turnover, agradece. Zero. Zero, Que show, cara. Teve uma ampliação. A gente trouxe uma pessoa que já trabalhava no grupo, a Kelly, sensacional, de uma expertise, de uma maturidade, de uma tranquilidade sensacional. Eu tinha uma preocupação muito grande em não quebrar a harmonia deles. Já era uma equipe que estava há 2 anos, 3 anos juntos. Então eu não queria tirar aquela harmonia deles. Mas como eu passei 3 meses observando eles, naquele meu período de treinamento, que eu tinha o meu crachá e meu uniforme de vendedor, a gente começou a entender aonde estava o gap de cada um, onde que cada um tinha o seu ponto de melhoria. Eu acho que a minha chegada foi, num primeiro momento, um pouco impactante, essa troca de gestão, porque veio uma cultura muito diferente do antigo gestor para quando eu entrei. No início, a gente tinha uma cobrança muito grande em cima da equipe. Muito, cara. Eu acho que um dos pontos também foi se deve a uma virada de chave minha, assim, acho que no último ano, de dar uma desacelerada na cobrança também, entender, eles entenderam a regra do jogo, vamos dar uma aliviada. Nisso a gente trouxe mais uma ampliação, nós éramos em 4, entrou a Kellen, ficou 5, entrou uma outra pessoa que acabou saindo há pouco tempo, e hoje a gente está substituiu essa pessoa, estamos em 6, mas a gente nunca teve troca de equipe. Então acho que um dos pontos é esse. É um time muito coeso e unido que está há muito tempo. Conectado. Eu acho que um outro ponto que é fundamental é o controle total da operação. Isso que eu ia perguntar agora. Como que os KPIs te ajudam como gestor? Eu acho que, num primeiro momento, nem tanto... Faz a descompressão. Estruture teu tempo, tenha gestão de tempo. E a equipe entendeu que eu estava muito... não digo nem monitorando, mas, cara, eu sabia tudo o que acontecia na loja. O segundo ponto, ser exemplo. Não digo exemplo, um exemplo a ser seguido como pessoa, mas seja o exemplo profissional. E quando eu cheguei lá, eu tinha muito isso. E eu ganhei muito a confiança deles com isso. Por exemplo, às vezes num feedback, cara, olha, você errou aqui. Não, eu vou atender o cliente e vou te mostrar. Eu vendia, eu atendia. Hoje em dia, infelizmente, às vezes por falta de tempo, eu tenho ido muito pouco na mesa. Mas acho que isso no início foi um fator fundamental. Porque uma coisa é você só cobrar. Outra coisa é você mostrar. Eu acho que é nessa linha aqui que tem que ir. E quando você mostra pelo exemplo, você acaba gerando a vontade da pessoa falar, pô, o cara sabe o que ele está falando. Ele realmente sabe como funciona o negócio. E acho que por último, o conhecer cada um. Eu acho que eu tenho uma fama de carrasco, briguento, mas ao mesmo tempo eu tenho um coração muito mole. E, cara, eu acho que hoje eu tenho muito orgulho disso, de conhecer cada um da minha equipe e entender o ponto forte de cada um, o ponto de melhoria de cada um e o principal, conseguir tirar o melhor de cada um. Porque se a gente for ter uma tratativa igual, e quando eu falo uma tratativa, não é favorecer um lado ou prejudicar o outro. A régua no mesmo nível. É uma tratativa até no dia a dia, de, sabe, ajudar mais aqui, puxar mais ali.
na forma de negociar, eu acho que quando você entende a forma de cada um pensar e não tem uma tratativa igual para todos, ou é 8 ou é 8. Não. Você começa a entender a particularidade de cada um, você começa a trazer eles para o teu lado. E a hora que você tem o engajamento da tua equipe, que aí chega um momento, cara, que isso é uma coisa muito legal. A gente tava falando no elevador. O que vai te motivar a fazer isso? Pô, chegou uma hora que você tá estabilizado financeiramente, às vezes você quer já trocar de área, você já nem quer mais muito fazer aquilo, mas você faz pela pessoa. Cara, eu, em vários momentos, eu já vi minha equipe fazendo por mim. Dos caras entrar na minha sala e falar, o que tá faltando? Dia 30 de dezembro, meu aniversário. Parabéns, atrasado alguns dias, né? Ou é amanhã? Atrasar, 30 de dezembro, meu aniversário de manhã, praticamente todos já com o objetivo bem encaminhado, já aquele clima de festa, e eu falar, cara, preciso vender tal carro. Cara, de se unir todo mundo e falar, não, fica tranquilo que a gente vai resolver teu problema. Cara, então assim, isso é legal. Isso é muito legal. A galera fazendo pra você. Mas... Antes de vender, desculpa te interromper, Ângelo. Antes de você vender pro teu cliente, você precisa vender pra tua equipe. Você precisa ter... Vender a ideia, o contexto todo pra eles comprarem e passar adiante, né? Porque imagina, cara, o cara, ele tem que vender, ele tem que fazer margem, ele tem que, captar seminovo, fazer financiamento, tem que vender o acessório, ele tem que fazer um monte de coisa. Então, você vê esse esforço coletivo de todo mundo é muito legal. É muito legal mesmo. E eu acho assim, a partir do momento que tem essa união da equipe, é muito bom. Só que eu procuro sempre ainda fomentar a competição. Legal. Eu acho que um dos segredos do meu sucesso, ou não digo nem sucesso, do resultado contínuo, na grande maioria dos meses, é um pouco a competitividade que eu tenho com os meus amigos. Legal. Tipo, eu nunca quero perder para eles. E quando você tem essa questão de forma sadia, eu acho que sobe o nível de um jeito que eu sou extremamente competitivo. Eu nunca quero perder para eles. Um abraço para eles, pro Felipe e pro Vinícius, né, que eu nunca perca para vocês. Mas é uma coisa que eu procuro fomentar muito na equipe. Uma competitividade saudável, Uma competitividade saudável. Cara, vendeu, você não vendeu. Existem algumas campanhas do Banco Toyota, então o ranking atualiza todo dia. Então, assim, isso é muito legal. E assim, você acaba unindo, você tem uma cobrança, né? Você está cobrando ali o vendedor de uma forma muito contínua, porque não existe a possibilidade de você não fazer o que você precisa fazer, né? Às vezes, por exemplo, o financiamento. Você está cobrando o cara, você precisa fazer financiamento. Mas o cara não quer comprar. Não, mas tem que fazer. Só que junto com a cobrança vem um incentivo financeiro, né? E também veio, nesse exemplo, um incentivo depois do prêmio da campanha, tal, que é bacana você ser, né, reconhecido por ter ganho aquela campanha em específico. E quando o cara entende todo esse ciclo, tipo, legal, vai existir a cobrança, mas também vai ter a parte boa. A coisa acaba fluindo. Show vai, de bola. vai de forma mais tranquila. É exatamente isso, né? Essas conexões e mostrar que é todo mundo por um único propósito, um único objetivo, né? Sim. Satisfação cliente, acho que obviamente tem diversos outros KPIs, já vou fazer uma pergunta para você sobre isso agora, para a gente encaminhar para a reta final. Tem esses KPIs que são importantes, obviamente, mas ver a realização do cliente, porque, por exemplo, você vai vender um carro lá com 7 airbags para o teu cliente final. Qual modelo de vocês tem 7 airbags?
Todos têm. Então, vamos lá. É diferente você chegar e falar, esse carro tem 7 airbags. Não, esse carro, ele tem a oportunidade de que se você se envolver num acidente, o teu filho estará seguro. Exato. É completamente diferente a abordagem, né? Muito diferente. Então, a satisfação do cliente, a gente vende, viu? Eu ainda me sinto parte do meio. Concessionária vende sonho, né, cara? Então, putz, é um momento ímpar de muita satisfação, de muita realização a entrega de um carro, né? Cara, e você poder fazer parte dessa história é espetacular, cara. Eu vivi isso recentemente, eu acho que eu vendi entre vendedor e gerente muito carro já. E recentemente eu comprei meu primeiro carro zero. E, cara, realmente é um momento único. Às vezes, para algumas pessoas, aquilo é irrelevante, mas eu acho que, para a grande maioria, é um momento único. Então, eu acho que é algo que não só a Toyota, quanto o Grupo Barigui, acho que é muito alinhado as duas empresas nessa questão, a satisfação do cliente. O momento mágico, o encantar o cliente. E quando você tem isso de forma muito clara em toda a operação, e isso é uma coisa que eu acho muito legal que a gente tem na Toyota, eu acho que é um mérito exclusivo do nosso diretor. Você só consegue ter isso quando você tem uma sinergia entre vendas e pós-vendas. Show. Quando você tem um vendas e pós-venda rachado, é muito difícil você conseguir esse nível de excelência. Aí não estou nem falando de alta performance de venda, de nada disso. Estou falando de satisfação pura do cliente. Porque o cliente, quando ele entra numa loja, ele não sabe que tem setor. Ele não sabe o que é um dealer marca, né? E o que é a montadora. Para ele é uma coisa só. Para ele aquilo é Toyota. Para ele aquilo é marca X, marca Y. Então, quando você tem o pós-venda e vendas trabalhando nisso, aí você consegue chegar nesse nível de satisfação. Porque daí você tem a satisfação completa na jornada do seu cliente. E aí teu LTV, mais uma vez... É lá em cima. É lá em cima, né? Teve mais uma vez, né? Não cito nomes em coisas que não são legais, mas eu tive... trabalhando em pós-vendas e aí eu escutei uma vez um vendedor. Eu era, na época, consultor técnico e o cara falou, você só tem emprego porque eu coloquei o carro na rua. Cara, aquilo me doeu de um jeito, porque eu sempre fui, até minha trajetória profissional diz por si só, nesse quesito, o ambiente de que é exatamente esse. Não é vendas, não é pós-vendas, não é o financeiro, não é a qualidade, não é o RH, é a marca. E se a gente for ver o grupo, é a empresa. Então, em algumas operações, o pós-venda é mais rentável do que vendas. Eu acho que em grande maioria das operações ainda tem essa característica. Não vejo assim. Eu acho que existe um novo modo de pensar. Um novo modo de gerir. O dia que a gente conversou pelo telefone, né, que a gente conversou do quanto a gente pode aprender com startup, com o modo deles gerir os canais de vendas deles. Eu acho que quem está com essa mentalidade antiga, essa mentalidade ainda de divisão, infelizmente não vai obter um sucesso. É só a gente entender que eu acho que não vai muito tempo para a gente parar de vender carro. Eu acho que, sei lá, não vou chutar ano, mas eu acho que em grande tempo a gente vai vender mobilidade. E vou te falar que a tendência, assim, a tendência não, 99,5% dos executivos que eu escuto da indústria falam a mesma coisa. As montadoras estão se preparando para fornecer mobilidade. Só que aí que está o grande diferencial. A montadora está pronta para oferecer mobilidade, mas ela preparou o dealer dela para isso? E quando eu falo preparou o dealer dela, que é o concessionário dela, não estou falando para oferecer esse produto, mas para que ele consiga sobreviver financeiramente sem o produto principal, que sempre foi a venda do carro.
Então, assim, a Toyota ela trabalha uma coisa chamada value chain, ela trabalha a cadeia de valores do concessionário. A fórmula do concessionário é rentabilizar em vários lugares. Tem montadoras que eu olho, falo, pô, legal, tem um projeto de mobilidade bacana, mas eu não consigo ver isso de forma prática no mercado. Porque ou ela se torna a ponta que vai oferecer esse produto para o público, ou ela não vai conseguir fazer com que o concessionário dela seja rentável. Mas o meu concessionário vai fazer o pós-venda do carro. Só isso? E o seminovo? Depois, quem vai vender? Então, assim, eu acho que é uma questão muito complexa. Eu acho que a Toyota está anos-luz à frente nesse quesito de mobilidade, porque ela já olha... ela já tem 3 programas de locação. Mensal, tem anual, tem gestão de frota, tem locação por dia, tem locação por hora, mas ela já olha esse outro lado também. Ok, a gente sabe que o futuro é esse, mas como que eu vou estruturar para que isso seja rentável lá na frente? Eu acho que esse é o grande diferencial, que eu não vejo essa movimentação em outras montadoras. De como se tornar isso sustentável financeiramente. E até porque também pode ser que uma parte significativa represente esse acesso, essa mobilidade, mas o perfil de cliente ele varia muito. Então, aos mais tradicionalistas é a mesma coisa do que prefere comprar um tênis na Centauro na loja do que o cara que prefere comprar um tênis digitalmente. Então, enfim, são diversos perfis e tem que ter mercado e oportunidades e opções para todos os tipos de público. É só pegar, eu acho que não precisa nem ir tão longe assim, ó. Vou pegar, sei lá, meus sobrinhos de 10, 11 anos. Se eu chegar para eles e falar assim, pô, você vai pegar 150 mil e vai comprar um carro. Mano, pra quê? Não quero. E quando a gente der uma geração mais para trás ainda, perdeu o sentido. Mas às vezes o cara ainda vai querer se movimentar. E aí ele vai lembrar, por exemplo, eu fui criado dentro de uma Bandeirantes com meu pai. Olha aí. Talvez o meu filho vai ter a referência do pai dele com um Corolla. Talvez ele não queira comprar um Corolla, mas ele queira ter esses serviços da Toyota. Então acho que esse é o grande pulo do gato. É entender como essa geração de agora está consumindo. Vai se comportar com aquilo que já é renomado no mercado, né? Até porque passa de geração para geração, né? Isso é inevitável. Eu acho que a questão das marcas vai ter essa questão de geração para geração. Isso a forma de consumo é diferente. A forma de consumo é diferente, mas pô, o cara cresceu com o pai dele consumindo marca X. Talvez ele não opte pelo serviço de mobilidade, de locação, uma locação mais específica, uma locação mensal. Eu não vejo essa molecada, não passa na minha cabeça essa molecada fazendo locação anual, mensal. Acho que seriam locações esporádicas, por datas. Porque qual que é a principal característica dessa geração? Eles não querem pagar por algo que eles não consomem. Esses caras não têm TV a cabo. Eles têm o quê? O streaming. Ele não anda de carro, ele prefere andar de Uber. Porque ele vai consumir, ele vai pagar somente por aquilo que ele consome. Vários prédios hoje tem uma lavanderia em cima onde você lava a roupa e paga por aquilo que você consumiu. Você não precisa ir lá comprar uma máquina de lavar roupa e tal. Então, assim, eu vejo o futuro do mercado assim. E como a indústria, né, que eu acho que movimenta grande parte do Brasil, vai se adaptar para continuar. Pô, tem aquele caso mais clichê de faculdade da Kodak que não quis fazer a máquina digital tal, e faliu. Tá aí, né? Resta saber quais das montadoras será esses cases que vão ser contados na Netflix vida acadêmica. chegou pro Blockbuster, né? Na época também. Olha aí. Entendeu? Então, assim, eu vejo o mercado futuro nesse sentido. Show. Legal, cara. Bom, pra gente encaminhar pra reta final aqui, vou fazer 2 perguntas em uma. Primeiramente, a questão de KPIs, né? Que hoje, falando do lado indústria e vocês também como dealer, hoje é essencial isso. Qual é a tua visão da importância dessa utilização dos KPIs? Como você faz essa gestão
de indicadores no teu cotidiano e tudo mais, como você usa isso a teu favor. E a questão, juntamente a isso, é o que você admira em colaboradores como um gestor, né? E aqueles que desejam se tornar gestor um dia, qual comportamento devem ter? Eu acho que a primeira pergunta com relação aos KPIs, eu acho que é extremamente importante. Eu acho que é uma virada de chave para todo gestor. Eu acho que a grande maioria tem uma trajetória de vir de vendedor para gestor. Eu acho que a grande virada de chave é quando você começa a olhar para a operação de forma mais sistêmica e entender a estruturar a tua operação de forma que os seus indicadores te deem um caminho. A gente estava conversando no elevador e quando eu vim para a Toyota me falaram a seguinte frase: às vezes o seu resultado pode não vir por questão de mercado, por N questões, mas os seus KPIs precisam estar em dias. Uhum. Essa foi a máxima. Tipo, ali você entendeu o recado. E é muito nítido que quando você atinge o seu resultado sem estar com os seus KPIs em dia, você atingiu o seu resultado na sorte. Uhum. Porque você não teve um trabalho sistêmico para chegar naquele resultado. Agora, quando você foca em alguns indicadores que você é cobrado, o seu resultado é fruto do que você fez. Eu estava abrindo acompanhamento. eu estava abrindo aqui o meu e-mail. São 13 KPIs que eu sou cobrado basicamente aqui diariamente. Eu faço um controle diariamente e é enviado um e-mail, se eu não me engano, toda sexta-feira, pela nossa líder de qualidade, para todos os gerentes e a diretoria. Isso serve do quê? De, primeiro, balizador para a gente entender em que ponto a gente está e para onde a gente precisa apertar o passo. Por que isso funciona? Porque a gente olha aquilo dia após dia. A gente nunca vai chegar no final do mês, faltando uma semana, falando assim, meu Deus, preciso atualizar indicador. Como que isso daqui aconteceu? Uhum. Não, porque a gente controla todo dia. E aí volto, acho que a gente falou sobre isso. Pô, tem cara que é super bom em Excel. Eu risco no meu vidro. Uhum. Eu tenho, então, tudo que eu sou cobrado. Tem riscado lá no meu vidro, o nome de cada vendedor. E eu vou colocando. Puta, tem seminovo na troca, que é um KPI que eu sou cobrado. Ah, tem. Então, vamos lá. Pô, o Lucas tem 7 vendas com 3 seminovos, com 3 financiamentos, com tanto ciclo, com 2 revisões na medida. Uhum. E aí eu tô toda hora olhando e vendo aquilo. Então não tem como em determinado momento, por exemplo, meu chefe me ligar e cobrar algo e eu não saber. Não tem surpresas. Não tem. E a equipe, sabendo disso, ela também vai trabalhar de forma muito mais sistêmica e aplicada. Uhum. E é muito engraçado. Alguns meses, quando está mais corrido, eu não coloco no vidro e todo dia eu pego o meu quadro de entrega do dia, viro e anoto os meus números. E quando não está no meu vidro, a equipe reclama. Uhum. Porque eles querem saber como que o colega está. Lembra a história da competição? É legal. Uhum. Desde que seja saudável. A gente jamais vai querer perder a harmonia. Mas é muito legal. Para mim, não existe como a gente ter uma operação tão organizada e tão estruturada sem esse acompanhamento diário. É impossível. Uhum. Eu volto a dizer que quando você atinge um resultado sem estar com seus KPIs em dia, foi sorte. Uhum. Cara, são muitos KPIs que a gente é cobrado. São targets altos. Por exemplo, o ISC, que é a satisfação do cliente, é 9,72. Caramba, cara. Então, assim, e todo ano sobe. Uhum. Às vezes eu brinco, cara, pô, mas daqui a pouco vai cobrar 110. Não tem como o cara dar, porque a nota máxima é 10. Uhum. Mas ok. Aí entra a máxima do que eu acho tão lindo na Toyota. A melhoria contínua.
Show. Uhum. E ali você vê isso no dia a dia. Uhum. É cansativo, é muito plano de ação, sempre que tem algo que não sai como o esperado de algum KPI, é plano de ação, é apresentar para o regional da montadora, corre daqui, é pancada de lá, mas você chegar no final do mês tendo targets e objetivos tão grandes, eu acho que é muito gratificante, Sim. tanto para eu quanto gestor, quanto para a equipe. Eu acho que isso é... E é uma pancada boa, né? Porque tem a pancada que vai te diminuir, tem a pancada que vai te levar para um próximo nível, né, cara? Então tudo que vem para crescer, eu acredito que agrega, né, Ângelo? Eu acho que isso que você falou é uma máxima, cara. Eu acho que tudo na nossa vida a gente tem dois lados de entender. Uhum. E, pô, às vezes a pancada se faz necessária para crescimento. Às vezes você nem merecia estar levando a pancada, mas se você consegue tirar o melhor daquilo e falar, meu, legal, vamos pra frente. Te deixar a recomendação de um livro, se você ainda não leu ele, Antifrágil, do Taleb, cara. Não li. Cara, leia. Ele fala justamente isso. Não é que existe o fraco e o forte, ou o frágil e o forte. Não, o oposto do frágil é o antifrágil, não é o forte. Porque o antifrágil, ele pega acontecimentos que ele denomina no livro como os cisnes negros, né? Então são as dificuldades do dia a dia e como é que você trabalha em cima dessas dificuldades, quais são as tuas atitudes e as tuas reações. Que legal. E, inclusive, esse livro ele é de 2006 e Recente. ele cita uma pandemia como sendo algo frágil e como seria um comportamento antifrágil. Cara, Que legal, até bizarro falar isso agora, né? Sim. 3 anos pós-pandemia aí, do início dela, né? Mas ele previu isso e como deveria ser um comportamento. Tô chegando nessa parte do livro agora, cara. Que legal, tá ficando interessante. Depois te conto. Agora eu tenho uma dúvida. Nós tínhamos a pergunta dos KPIs e qual que era a outra mesmo? A do gestor. O que você admira nos teus colaboradores como gestor e o que eles devem fazer? Cara, eu acho que durante minha trajetória até eu chegar como gestor, eu acho que eu aprendi... Acho que eu mais aprendi com os piores gerentes que eu tive. Uhum. Eu aprendi a como não ser. Uhum. Eu falava, cara, falamos isso no episódio anterior com a Stephanie também. Eu não posso ser assim. Putz, E aquilo me marcou muito, assim. E pra mim, lógico, tem que existir um conhecimento técnico, tem que... a nossa marca exige um vendedor já um pouco mais tarimbado, um pouco mais de cancha, como diz o meu superior direto. Mas eu acho que a força de vontade é algo que me contagia. Uhum. Eu acho que, aquela pessoa que tá com aquela garra, aquela determinação. Eu acho que um outro ponto extremamente importante é ter a humildade para que todos os dias a gente aprenda algo novo. Uhum. Eu acho que é aquela teoria do copo meio... cheio e meio vazio. Cara, meu copo tá sempre meio vazio, sempre cabe mais alguma coisa. Uhum. Uhum. Cara, meu copo nunca tá transbordando pro conhecimento. Então, assim, acho que eu fiz o comentário sobre a pessoa que eu acho o melhor vendedor. Eu não vou falar o nome dele, que eu acho que ele não vai gostar. Mas essa pessoa, assim, tem números que muita loja sozinha não consegue ter. E ele, toda venda que às vezes não dá certo, ele tem a humildade de perguntar para a pessoa do lado, aonde eu errei? Olha só. Eu acho que quando você tem alguém na sua equipe, Mindset. você pode ter uma tranquilidade de entender assim, ok, a coisa pode não estar indo bem, mas a gente vai ter uma virada muito rápida. Uhum. Porque a pessoa está disposta a melhorar. Eu acho que quando a gente tem uma pessoa que tem uma arrogância, uma soberba de dizer meu copo está cheio, não preciso de mais conhecimento nenhum, eu acho que é algo que não é bom e principalmente contamina a equipe. A equipe, né? E uma laranja podre faz estrago grande, né, cara? Eu acho que não é algo que
que necessita. Eu acho que essa questão do melhorar, eu vejo o quanto eu melhorei como pessoa em 2 anos, e isso graças à humildade de, por mais que tenha resultado, entender que mesmo com o resultado, mesmo com performance, mesmo com os KPIs em dia, mesmo performando, a gente tem que ter a humildade de entender, eu posso ser melhor do que ontem. Um grande exemplo disso são os nossos carros. Eu tenho a melhor caminhonete do mercado? Provavelmente sim. Eu tenho o melhor sedã do mercado? Provavelmente sim. Mas nem por isso o pessoal da montadora... Mas não senta em cima, né? Não vai parar a melhoria contínua nunca. E para finalizar, assim, eu acho que é uma máxima não só minha, quanto da montadora, do grupo também, do Grupo Barigui. A gente sempre vai prezar o processo. E eu falo isso por mim, Ângelo. Entre performance e processo, olha, dependendo da situação, eu vou preferir o processo. Porque é muito... Você ter alguém destoando muito em processo é muito ruim para a equipe. Então, assim, eu acho que força de vontade, humildade, a capacidade de estar sempre aprendendo algo novo, e a questão de processo, eu acho que é algo que eu vejo como os principais pilares, assim, não só para minha equipe, mas eu acho que para qualquer pessoa que queira trabalhar com vendas e ter um sucesso contínuo, eu acho que são fatores importantes para a gente ter como profissional. Sensacional, cara, sensacional. Acho que pelo teu posicionamento já dá para entender um pouco os resultados dizem, a tua fala explica e justifica os resultados, né? Então, obrigado. Parabéns mesmo pela trajetória aí, muito, muito bacana. E no final, né, aqui do nosso podcast, a gente sempre gosta de deixar o microfone para o nosso convidado aberto para uma melhoria, uma sugestão, uma crítica, enfim, alguma pergunta que você queira nos fazer aí. Esse é o teu momento agora. Não, acho que basicamente parabenizar você. É um menino novo. Cara, acho que tem uma trajetória sensacional. Acho que realmente o que você está fazendo é algo legal, é algo diferente, é algo novo. Eu acho que tem tudo para dar certo. Vou contar para todo mundo que a vista daqui é a coisa mais linda. A gente consegue ver de noite tá legal, inteira. Né? Realmente o lugar é sensacional. Você é um cara muito 10. Equipe, todo mundo. Eu acho que é basicamente isso. Parabenizar, desejar todo sucesso. Com todas as limitações que a gente tem como profissional, me coloco à disposição para ajudar no que for necessário. Mas principalmente, cara, te parabenizar. Show. Te parabenizar mesmo. Acho que tem mais de 1 ano e meio, 2 anos que eu sigo ali teu LinkedIn. Assisto os episódios também. Eu acho que é uma virada de chave que o mercado precisa. Eu acho que uma troca de informação, conhecimento, boas práticas, eu acho que fazem com que a gente evolua profissionalmente muito rápido. Eu acho que ninguém vai abrir questões estratégicas, questões de números, mas eu acho sim que as boas práticas devem ser compartilhadas no mercado, né? Se a gente chegou no ponto de ter boas práticas, eu acho que a gente chegou num nível de referência onde que as boas práticas devem ser partilhadas, e não precisa ter medo disso. Sim, né? até porque cada um tem a sua essência, né? Exato. A Volvo não liberou a patente de vários quesitos de segurança que ela falou, não, eu quero que todos os carros sejam seguros, não só os meus, né? Eu acho muito isso, cara, te parabenizar, te desejar todo sucesso, que 2023 seja 10 vezes mais maravilhoso que o 2022. E o que precisar de mim, estamos aí à sua disposição. Show, obrigado mais uma vez, Ângelo. Diz aí pro nosso público como é que eles te acham lá no LinkedIn. Quem quiser comprar Toyota. No LinkedIn é Ângelo Voltolini, Instagram é Ângelo Voltolini. É um nome, acho que não é tão comum. Acho que é tranquilo de achar.
E quem quiser um Toyota, é Toyota Barigui, Avenida das Torres, 6262, todo mundo vai me encontrar, pede para me chamar, vai ser um prazer. Eu tenho uma característica de estar na loja todo dia, sábado, feriado, se a loja está aberta, eu tô lá com eles. E, cara, eu amo o que eu faço, eu amo a marca, eu amo o momento que eu cheguei da minha carreira profissional. Acho que quando a gente trabalha com amor, com vontade, é maravilhoso. Show. Legal, Ângelo. Parabéns mais Obrigado. uma vez. E eu anotei o endereço aqui, porque agora eu vou dar uma volta em Corolla Cross lá, hein, cara. Eu vou lá te visitar. Vai ser um prazer, cara, te mostrar todo o line-up de SUV, sedã, a nossa parte de MV, que é Hilux SW. Legal. Você vai adorar. Vou lá conhecer, vamos fazer uns vídeos lá também. Vamos. A gente já falou nisso nos bastidores, a gente vai alinhar isso daí para você. Vamos conversar, show de bola. Tá, Ângelo, mais uma vez, muito obrigado pelo teu momento aqui conosco, por compartilhar a tua trajetória. Igual eu falei, eu trabalhei na operação dealer, eu trabalhei na operação montador e identifiquei que há um gap muito grande que pode ser preenchido com conhecimento. E nada mais justo do que a gente trazer, né, pessoas que estão na operação de dealer hoje, contando como é o dia a dia, como é o cotidiano. Tem muita coisa similar, mas tem muitas particularidades que são boas práticas que podem ser replicadas na indústria também. Então, mais uma vez, muito obrigado, né, também por acompanhar o Motor e Mentor aqui. É uma honra para nós, porque muitas vezes a nossa mensagem chega mais longe do que a gente imagina, né? Então, uma pessoa com uma trajetória incrível como a tua aí, eu fico muito, muito feliz e honrado em saber que estamos nos tornando referência no mercado aí, tá que bom? Isso, cara, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Show. Espero ter agregado alguma coisa. E obrigado mesmo, todo sucesso. Não tenho dúvidas que isso daqui vai ter muitas vezes e espero o repeteco já. Show, tem a parte 2 agora, né? Mais uma vez, obrigado, Ângelo. Valeu, obrigado. Bom, gente, então vamos encerrando. Mais uma vez, muito obrigado. Que seja um feliz ano novo para todos vocês. Estamos aí no 36º episódio do Motor e Mentor. Que seja um ano de muitas conquistas, muitas realizações e nos vemos na semana que vem. Um grande abraço, seguimos acelerando. Valeu. Obrigado.